professores e professoras. Eu sou a professora Cristiane, PEC de Educação Especial. Olá, eu sou a professora Sueli, também PEC de Educação Especial. Bom, hoje nós estamos aqui para gravar esse tutorial como preencher o anexo 1 e 2, que se encontra na resolução SEDUC 21 de 2023. A nossa pauta, ela vai contemplar então o anexo 1, que é a avaliação pedagógica inicial, e o anexo 2, que é o plano de atendimento educacional especializado. E nós temos uma frase aqui: inclusão é mais do que uma onda, é um mar de possibilidades e oportunidades. Elis Busanello. Vamos relembrar um pouquinho quem são o público-alvo da nossa educação especial, né, Cris? Isso. Vamos lá? São os estudantes com deficiência de natureza física, intelectual e sensorial, os estudantes com transtorno do espectro autista, os com dificuldade em comunicação verbal, não verbal, interação social, os padrões de comportamento repetitivos, comportamentos motores, verbais estereotipados, os nossos estudantes com altas habilidades e superdotação, e incluindo agora o transtorno global do desenvolvimento, que é o síndrome de Asperger, síndrome de Kanner e o síndrome de Rett. Muito bem. Lembrando que esse TGD faz parte também do autista, né? Uma característica também. Bom, seguindo aqui, vamos falar então dos nossos objetivos desse tutorial, que é apoiar, é refletir, é auxiliar vocês e fortalecer o trabalho de vocês junto às unidades escolares. E também levá-los a compreender o fluxo das ações relacionadas ao atendimento educacional especializado e orientar quanto ao preenchimento dos anexos 1 e 2. Os documentos dos serviços da educação especial, que está lá dentro da resolução 21 de 2023, vai contemplar a API. Essa API você já tem costume de fazer, só que ela veio num outro formato, né, Cris? Uma outra roupagem, em forma de questionário. E o PAEE, que é o plano especializado que você vai fazer para o seu aluno, que também está lá dentro da SEDUC, a resolução SEDUC 23. Agora, quem elabora o PAEE e o API e quais vão ser os prazos para esse preenchimento? Então, primeiramente vão ser os professores especializados. Então, o professor especialista, ele vai junto com o professor regente, a equipe gestora, o professor especialista do ensino colaborativo, a família e os demais profissionais que apoiam esse aluno. E o prazo dos alunos novos são 30 dias para o preenchimento desse API. Agora, os alunos que já estão nas escolas, os professores já devem começar a preencher esse documento, para que no próximo ano, em 2024, esses alunos já comecem com esse API pronto e o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, também montado, porque é a partir daí que os professores vão conseguir trabalhar e montar as adequações curriculares para esses alunos. Então, vamos falar sobre essas avaliações pedagógicas. Então, a API. O que é a API? A nossa API é a Avaliação Pedagógica Inicial. Para que ela serve? Ela vai identificar os apoios, recursos e os serviços. Então, a API ela tem que ser uma checklist do nosso aluno. Nós temos que descrever. Quem pegar essa API, essa avaliação e ler, a pessoa ela tem que enxergar o aluno sem conhecer, entender como ele funciona, vamos dizer assim, quais as barreiras que vai ter que ser eliminada para ele poder avançar no seu estudo, tá? É bom ter um relatório anterior em mão, que também vai ajudar para contemplar essa visão do aluno.
A API ela tem que ser assim de uma forma bem circunstanciada. Ela tem que ser assim de uma clareza, assim, com riquezas de detalhes. E como a Cris já falou, toda vez que receber aluno novo, tem um prazo de 30 dias para realizar essa API. Então, toda avaliação ela precisa de apoio, né? Recursos que o estudante irá precisar durante todo o seu período escolar, e nessa API vai ter que apontar esses recursos. A API é um documento realizado de forma de estudo de caso, tendo como base identificar os objetivos, como elaborar, como organizar esses apoios, esses serviços, os recursos pedagógicos, acessibilidade para uma maior participação efetiva dos estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. Mas quando nós falamos em estudo de caso, não é que você vai fazer um relatório dele, é para você conseguir preencher a API, que ela é em formato de questionário. Então são questões que você vai ter que responder, mas não é responder como simplesmente questionário, sim, não, talvez, não, é realmente você detalhar em cada questão como é este aluno. Por isso que na resolução fala em formato de estudo de caso, porque quando você faz um estudo de caso, você escreve, você detalha, você relata os comportamentos, as habilidades, as capacidades do aluno. Então, por isso que se diz que é em formato de estudo de caso, porém, é um questionário que você terá que responder, tá? Então, a API, ela é um meio inicial de observação e identificação para que o planejamento das ações possa reduzir ou eliminar toda e qualquer barreira que existe ali no ambiente escolar. Como eu já falei, então as APIs não devem ser respondidas como um mero questionamento, que vai além de sim ou não. E nós vamos ver isso durante o nosso tutorial. E ao responder a API, você precisa ser claro, você precisa ser objetivo, tá? Formar frases completas, bem estruturadas, utilizar vocabulários adequados, usando palavras bem descritivas, evitando repetições, procurar sinônimos ou até termos técnicos que cabem ali naquela situação. Certifique-se que você colocou um maior número de detalhe naquelas informações, para que essas informações fiquem bem robustas, né? Tenha assim evidências, clareza do que você está querendo passar para o professor que irá utilizar esse API para fazer o PAEE, né? Cris, fala um pouquinho para nós então do PAEE. Então o PAEE, o objetivo dele é identificar, elaborar e organizar e planejar intervenções pedagógicas para a promoção das aprendizagens dos estudantes, de forma a eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos com autonomia e independência. Então é a partir da leitura que o professor faz do API é que ele vai montar esse plano de atendimento individualizado e especializado do aluno. Então, como que ele vai montar esse plano? A partir das respostas que ele procurou naquele API que ele encontrou, ele vai montar, é um plano que tem data, então ele é um plano válido por 6 meses, e a partir dele é que o professor do ensino colaborativo, lendo ele, vai auxiliar o professor da sala, professor regente, a montar as atividades para aqueles alunos. Então, por exemplo, o professor de língua portuguesa, ele vai dar uma atividade que fala sobre poesia. Só que aquele aluno, ele não é alfabetizado ainda. Então, aquele professor do ensino colaborativo, ele vai auxiliar o professor a buscar imagens, a buscar outras formas de chegar àquela poesia para aquele aluno, entendeu? Então, assim,
o professor colaborativo ele não vai montar sozinho uma atividade, ele vai nos APIs ou nos ATPCs ou nos horários de APD, ele vai auxiliar esse professor a montar todas essas atividades para aquele aluno. E o professor vai montar, vai consultar esse professor colaborativo, e o professor colaborativo vai sempre consultar o PAEE para montar essas atividades, porque pensando que são muitos alunos, então esse PAEE tem que estar sempre à mão ali, não é um documento que vai ficar guardado na gaveta, vai ser um documento que vai estar sempre em mãos para todos os professores, para que eles possam ir consultar. Por exemplo, determinado aluno está em fase de alfabetização, então aqueles professores já sabem que eles vão ter que fazer outras atividades diferenciadas, não só contemplando letras ou só utilizando que o aluno leia o tempo inteiro, porque ele ainda está na fase de aprimoração da leitura. Então vão ser utilizados outros recursos, figuras, ou pode ser computador, o celular, são os recursos de tecnologia assistiva que vão estar apoiando esses alunos a conseguir aprender junto com a turma o conteúdo que o professor está passando. Tá? E o PAEE ele é elaborado a partir da API e ele garante os apoios também. A partir do PAEE é que o professor vai saber se esse aluno vai precisar, por exemplo, de um cuidador, de uma pessoa que vai auxiliar ele na alimentação, na locomoção, na higiene pessoal, então, ou se ele vai precisar de um transporte, se ele vai precisar de um adaptador, no caso do aluno que tem paralisia total, então de repente precisa de um engrossador de lápis ou precisa de um ampliador porque ele tem baixa visão. Então tudo isso é a partir desse PAEE, né, desse documento, que vai ser feito os pedidos dos recursos para aquele aluno. Então, mediante isso, Cris, então o API é um plano, é uma avaliação muito séria, né? Que não pode ser feito de qualquer jeito, né? Tem que ser assim bem característico de cada aluno. Não posso fazer um copia e cola. Fiz para o fulano A, eu vou fazer então para o estudante B. Não, cada um é cada um. Cada aluno vai ter a sua API, né? Mas quem vai preencher essa API? Então, a princípio, quem preenche a API é o professor da sala de recursos. Se a escola não tem o professor da sala de recursos, vai ser atribuído as aulas para o professor de ensino colaborativo. E é esse professor que vai ser o especialista e é ele que vai preencher esse documento, junto com o corpo docente da escola. Bom, então, realizar a avaliação pedagógica inicial, como nós já falamos, para todos os alunos que são elegíveis da educação especial, tanto ele matriculado na sala de recurso ou não, esses vão ter que ter. Os alunos que entram no decorrer do ano, que aí vocês identificaram que os pais trouxeram o laudo, eles também vão ter que ter a API. E aqueles alunos que, se possíveis, né, já fizeram a sua matrícula antecipada para 2024, você tendo já o laudo, tendo algum relatório que às vezes vem lá da prefeitura, também já pode começar fazendo essa API, adiantando para não deixar tudo para o ano que vem. E para esses alunos que nós temos na rede que já está aí na sua escola, você já está trabalhando com ele desde o começo do ano, do meio do ano, nós temos o prazo de até final de novembro, todos eles terem as suas APIs. A nossa avaliação pedagógica inicial, como nós já falamos, ela é composta de perguntas e respostas, mas ela é composta por partes. A parte 1 é a formação geral do aluno. A parte 2 é a parte dos aspectos pedagógicos.
A parte 3 são os encaminhamentos e os apoios. A parte 4, as informações coletadas sobre a escola. E a parte 5, informações coletadas sobre a família. E aí a gente tem um exemplo ali, né? Nós colocamos aqui três partes aí com os exemplos de como é o documento em si. Então, assim, a gente vai deixar claro que, porque a gente já viu que tem algumas pessoas que estão fazendo em forma de relatório. E não é forma de relatório, tem que preencher a pergunta e resposta. E assim, o que a gente mais pede, pensar nas respostas para dar respostas bem consistentes. Por exemplo, qual a afeição do estudante pela instituição escolar? Né? Aqui nós vamos modelizar para ficar mais interessante, né? Para eles entenderem melhor, né? Então aqui, a parte A é a informação referente ao estudante. Então a gente coloca o nome, né, do estudante, a idade, o ano e a série e o tipo de deficiência que isso tem que ter. E aí depois aí começam as perguntas. Então, as informações coletadas do estudante. Então, como eu tinha comentado, qual a afeição do estudante pela instituição escolar? Então, não adianta você colocar lá, ele gosta muito da escola, né? Isso não acrescenta nada, isso pra gente não quer dizer nada isso. Então, assim, o que a gente quer? Que vocês desenvolvam essa questão. Por isso que eles falam sobre fazerem preenchimento em forma de relatório. Porque você vai escrever lá, por exemplo, o aluno apresenta grande afetividade pelo período escolar, tal como estar na sala de aula com os colegas, realizando atividades em grupo, sempre mediado pelos professores, pois qualquer negativa dos amigos o deixa irritado e algumas vezes agressivo, além de apresentar outros momentos nos ambientes escolares de acordo com as aulas. Alguns dias ele mostra-se mais cansado, então ele procura ambientes mais calmos, um cantinho para ele ficar quietinho. Em outros momentos ele expressa felicidade ao chegar o horário do lanche para estar junto com os amigos. Então é importante relatar com detalhes uma rotina desse aluno, para que quem pega esse relatório consiga ver como que é aquele aluno. Então, assim, um relatório bem, uma pergunta respondida bem descritiva mesmo. Só lembrando aqui, Cris, que nós não pegamos todas as perguntas, nós pegamos umas 2 perguntas de cada bloco, só para realmente exemplificar, para realmente orientar e tirar as dúvidas que porventura ocorrer aí no meio do caminho. Então, ainda sobre a informação coletada do estudante, então essa próxima pergunta é: o estudante tem capacidade de expressar as suas necessidades, desejos, interesses, incluindo os métodos utilizados para tal? Então a gente pede para vocês evitarem escrever sim, ele consegue, né? Já começa descrevendo, né? Aqui, por exemplo, o nosso aluno, nós colocamos que ele esquece o sim. Aqui nós colocamos, o aluno consegue expressar suas necessidades, desejos e interesses, mas no momento de estresse, ele acaba ficando sem palavras, ele gagueja, ele aponta a sua indignação quando não atendemos suas demandas. Não expressa o acontecimento para receber ajuda, então precisa primeiro acalmá-lo para depois auxiliá-lo. E, além disso, ele se refere a ele, né, como uma terceira pessoa, para manifestar os seus desejos e situações que está envolvido. Então, olha,
sempre descrevendo. Aqui nós colocamos também que ele elegeu ambientes da escola de sua preferência. Por exemplo, ele tem lá uma cabine do banheiro que ele mais gosta, então ele fica nervoso se ao chegar ao banheiro alguém está usando essa cabine, ele quer tirar a criança ali à força. Mesma coisa acontece no refeitório, ele elegeu ali uma mesinha ali, a cadeira, aquele cantinho, então na hora do refeitório ninguém pode estar lá, porque aí ele vai se descontrolar, aí ele vai ficar nervoso e vai acontecer aquela situação desagradável que todo mundo já conhece. Por que essas informações? Por que esses detalhes são importantes? Porque o cuidador, o professor, o agente de organização que está lá vai saber como cuidar deste aluno, vai saber que aquele cantinho precisa estar ali disponível para ele na hora do lanche. Não é simplesmente encher linguiça, desculpa o termo, mas realmente descrever como é o dia a dia, a rotina desse aluno dentro do ambiente escolar, no período que ele está na escola, para que a gente possa melhor cuidar dele, romper essas barreiras e ele progredir no seu pedagógico, no seu cognitivo, no seu sensorial, em todas as suas áreas. Então vamos passar para a informação B, coletada sobre a escola. Então, as informações coletadas sobre a escola. O estudante é engajado e participa plenamente de todas as atividades e espaços na escola? Se não, quais são os motivos para a falta de participação? Aí aqui é muito importante vocês pensarem em tudo que o aluno pode participar dentro da escola. Por quê? Porque de repente a escola, ele é um cadeirante e ele não consegue chegar na quadra. Então, essa parte é importante você responder pensando nesse aluno. Então, assim, o aluno participa de todas as atividades propostas nos espaços escolares, com intervenções constantes. No início foi bastante difícil sua adaptação, mas hoje, até mesmo em atividades que envolvam toda a escola, ele participa e permanece no local, sempre apoiado por algum professor e não deseja mais se afastar como antigamente. Então, assim, essas partes são importantes porque, assim, a gente sabe que tem aquele aluno autista que ele meio que se recusa a sair de um ambiente para ir para outro. Então, isso faz com que ele vai pensando, já vai acostumando, na verdade, a ir mudando os ambientes. Uma outra questão sobre a escola. Informações coletadas da escola. Então, quais são as barreiras do ambiente escolar que impedem a participação plena do estudante na escola? Então, é aquilo que eu falei sobre as barreiras e aonde o aluno não consegue chegar, né? Então, há momentos em que não é possível fazer as devidas intervenções nas atividades do estudante, pois só as realiza apoiado na professora, prejudicando sua participação plena. Júnior se recusa a realizar as atividades propostas quando é repreendido ao desenhar, recortar, picotar papéis para a confecção de bonecos e máscaras em momentos em que é necessário bastante atenção e concentração. Então, assim, no caso desse aluno que é específico autista, as barreiras não são barreiras físicas, são as barreiras que ele tem o instinto dele, que é ficar recortando, ficar picando. Então, isso deixa ele calmo. E aí é o que ele quer fazer, isso é confortável para ele. Então, isso é importante, entrar no API desse estudante, para que quando o professor for consultar, ele já sabe que esse estudante tem esse STEAM e que ele vai ter que pensar em maneiras de quebrar essa barreira desse aluno de estar sempre querendo fazer a mesma atividade e ele não conseguir se concentrar para fazer as atividades que o professor está pedindo. Então é importante que na hora do preenchimento, o professor colaborativo, o especialista, pense em colocar cada detalhe desse aluno, principalmente o autista, que tem muitos detalhes, né? E no caso aqui a gente não fala das barreiras da escola, das barreiras físicas, e sim das barreiras encontradas na própria deficiência dele. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a família. Quais são os dados coletados sobre a família? A família mantém um nível satisfatório
de envolvimento com a escola? Participa de reuniões, festividades ou de outras atividades escolares? Aqui também você relata como é o comportamento da família em relação à escola. Se ela é presente sempre que solicitado, se os pais são figuras presentes, tanto em casa quanto na escola, no que diz respeito ali à rotina do estudante, lições para casa, ajuda, não ajuda, né? Aqui neste caso aqui, nós temos uma característica específica. Segundo o pai, ele relatou que a mãe de Júnior não convive com eles, pois optou por se distanciar da família. É um ponto importante, porque de repente isso se tornou um trauma, né? Isso abalou o Júnior emocionalmente. Então, às vezes, ele não vai querer se relacionar com uma mulher, com uma menina, com medo, alguma coisa assim. Então, é importante entender por que ele não chega perto de tal pessoa, por que ele não gosta de tal, por que ele agride, porque ele pode estar colocando os seus medos, suas ansiedades numa outra figura, né? Para ele poder amenizar essa situação de dor, de perda da sua mãe. Então, todas as informações são importantes, são fundamentais para saber trabalhar com este aluno. Porque lembrando, não é só você, professor especializado da sala de recurso, que trabalha com esse aluno, é toda a escola, né? Cada funcionário, a equipe gestora, os professores da sala regente, os professores de todas as disciplinas, todo mundo precisa conhecer e saber as características, saber esses detalhes do aluno para poder saber como é que vai conduzir a aula com ele, como é que vai chegar, como é que vai falar, como é que vai tratar, como é que vai acalmá-lo. De repente não pode ficar tocando nesse ponto da mãe, né? Então é importante todo mundo ter essa sensibilidade de como lidar com esses alunos com deficiência da educação especial. Outra informação coletada sobre a família. Então a família, ela identifica as habilidades, as necessidades, os desafios na vida pessoal e escolar do estudante. Quais são? Aqui o nosso estudante, ele tem muitas habilidades. Ele gosta de leitura, ele gosta da comunicação oral, ele está numa escrita alfabética, mas ainda há habilidades a serem desenvolvidas. E os pais têm consciência disso? Os pais sabem quais habilidades que o aluno tem e quais habilidades que ele ainda não desenvolveu? A escola precisa deixar ciente, olha, pais, ele desenvolveu aqui, mas aqui não, então nós precisamos fazer um trabalho mais específico nesta área para desenvolver melhor essas habilidades, essas capacidades. Em sua vida pessoal, enfrenta alguns conflitos devido à maternidade, então aqui, olha, né? Então ele vai enfrentar conflitos na sua vida pessoal e isso também vai atingir na sala de aula, isso também vai atingir lá no convívio escolar. O suporte e apoio que o Júnior recebe, a escola tem promovido a conquista da sua autonomia. Então isso tem que ficar claro, que a escola está dando suporte e a família tem que reconhecer esse suporte que a escola dá, porque a família e a escola têm que andar unidos em prol ao aluno. Agora nós vamos passar para os aspectos pedagógicos. Então, assim, como é a avaliação do estudante sob o ponto de vista social, afetivo, cognitivo, motor, familiar e outros aspectos? Qual é o parecer do professor sobre o desempenho escolar deste aluno? Então, assim, se ele apresenta uma interação com todos os professores e colegas da sala, se ele se sente pertencente ao grupo, se ele teve algum progresso significativo na aprendizagem no decorrer do ano letivo, né? A sua concentração e atenção, se elas melhoraram, né? E se elas acontecem em períodos reduzidos, sendo assim, o aproveitamento dele dentro da sala de aula, ele é bom? As intervenções, elas são pontuais?
e as propostas das atividades, né? O aluno tem habilidade, né, para fazer essas atividades? Então, tudo isso você vai colocar nessa resposta. Ele tem oralidade, a comunicação dele é boa, né? Quando ele é repreendido, ou tem alguma situação adversa, como que ele se comporta, né? As regras de convivência da sala de aula. Ele demonstra irritabilidade, ele demonstra insegurança. Então, tudo isso entra na resposta dessa pergunta. Não é uma resposta muito sucinta. Então, você vai descrever todos esses pontos nessa resposta. Quais as atividades que ele executa com facilidade e quais apresentam maiores dificuldades, considerando os desafios propostos e por qual razão. Então, assim, as atividades de leitura, no caso desse aluno, as atividades de leitura e gibis, as atividades artísticas e as aulas de inglês são seus pontos fortes. Então, ou seja, ele gosta muito dessas aulas, ele participa, então ele tem muito interesse. Por isso, ele executa com facilidade, então ele tem mais facilidade para aprender nessas áreas. No entanto, ele enfrenta muita dificuldade nas atividades e nas produções em matemática, né? Então, para superar esses obstáculos, o que a professora precisa fazer para estimular? Utilizar material concreto, utilizar tampinha, palitinho, ou mesmo o ábaco. Então, assim, a professora, ela vai utilizar esses recursos. E como que ela vai utilizar? É isso que a professora do ensino colaborativo vai fazer. A partir da experiência dela, da formação dela, ela vai falar, ele não consegue somar de cabeça, mas ele consegue somar com o ábaco, ou ele consegue contar no palitinho. Então, ele aceitou contar no palitinho, ele não tem vergonha de contar no palitinho, de utilizar o ábaco? Ok, ele tem. Então, a professora vai ver outras técnicas para tentar desenvolver ali a matemática dele de uma forma que ele não fique constrangido, porque é importante isso, que ele esteja inserido fazendo as atividades como os outros estão fazendo, né? Isso é muito importante. Agora, dos encaminhamentos pedagógicos e das indicações de apoios, recursos, serviços na perspectiva inclusiva. Então, aqui chegou o momento de mostrar quais os serviços que ele vai precisar. Ele vai precisar de cuidador, ele vai precisar de transporte, né? Quais serviços que esse aluno vai precisar, de material assistivo. Então, aqui é o momento de deixar claro esses aspectos, considerando a projeção de encaminhamentos pedagógicos necessários à eliminação ou redução de barreiras no ambiente escolar. Indique os apoios, recursos, serviços que podem ser oferecidos ao estudante, acompanhado de justificativa que esteja em consonância à API, de forma a subsidiar a elaboração do PAEE. Então, aqui você vai colocar se ele precisa do uso das tecnologias assistivas, se precisa realizar adequações curriculares e quais são essas adequações, se possível também enumerar em quais disciplina ele tem mais ou menos dificuldade, sempre pontuando se ele vai precisar de cuidador, o porquê, sempre justificando. Ele precisa de cuidador, mas por quê? Aí você justifica. Por não conseguir ir ao banheiro, não conseguir fazer sua higiene, não conseguir comer sozinho, ou ele precisa andar pelo ambiente escolar porque é um cadeirante, precisa de alguém para estar ajudando com a cadeira de roda. Então, sempre justificando as suas respostas. Ainda nos encaminhamentos, registro do possível histórico do encaminhamento pedagógico já disponibilizado ao estudante durante a sua trajetória escolar, considerando, por exemplo, o percurso escolar em outra rede de ensino, pública ou privada, municipal. Aqui você faz um resumo. Lembra que lá no começo eu falei que era bom você ter relatórios anteriores para também estar ajudando? Então, é nesse momento que você vai recolher aos relatórios anteriores.
Alunos que vêm da prefeitura, geralmente eles mandam um relatório, então aí você pode recorrer a esses relatórios para poder estar descrevendo aqui quais recursos que ele já utilizou e quais recursos ele ainda precisa para que as suas barreiras sejam eliminadas e quais caminhamentos. De repente você percebeu que esse aluno ele precisa passar com um fono, precisa passar com um psicólogo, precisa passar com um neurologista e os pais ainda não se mobilizaram para fazer isso. Então aí você entra com esse encaminhamento, descrevendo aqui, aí o seu coordenador que vai fazer essa intervenção junto aos pais. Olha, nós notamos aqui que o Júnior ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de uma equipe multiprofissional. Então, vamos fazer esse encaminhamento? Vamos encaminhar para tal lugar? Então, é aqui que você vai deixar claro para que os outros profissionais da escola possam olhar para este cuidado, para esses serviços que precisam ser disponibilizados ainda para o aluno. Então aqui agora a gente vai dar algumas dicas para enriquecer a avaliação pedagógica inicial. Então, primeiro, seja claro e objetivo. Evite usar apenas palavras curtas, tente formar frases completas e bem estruturadas para expressar as ideias de maneira mais completa. Então, é aquilo que a gente está falando desde o início, né, aqui da nossa formação. Colocar realmente, descrever as perguntas, são descritivas mesmo. Utilizar um vocabulário adequado. Então, escolha palavras que sejam mais descritivas e precisas para comunicar as observações. Evite repetições constantes, procure sinônimos e termos técnicos quando aplicáveis. Assim, evita colocar e daí, né, então, porque assim, fica muito repetitivo para quem lê, né, e assim, acaba ficando um relatório grande e repetitivo, e o que a gente quer é um relatório que seja sucinto, mas que tenha muito conteúdo. Adicione detalhes relevantes. Ao fornecer exemplos ou evidências para apoiar as afirmações, certifique-se que enviou informações suficientes para tornar as observações mais robustas e evite fazer juízo de valor. Então, ou seja, eu acho que o aluno... Então, assim, não, eu acho, a gente não coloca. Então, colocar o que realmente o aluno é, ou aquilo que você realmente percebeu na sua sondagem, que faz parte lá do comportamento do aluno, né? Eu acho que essas dicas são as mais importantes, assim, para o preenchimento. Isso. Se você levar, assim, a sério essas nossas dicas, até aqui o que nós passamos, orientamos, você vai conseguir realmente, né, Cris, descrever o aluno para que quem pegar a sua API fala, agora eu entendo como trabalhar com o Júnior, agora eu entendo por esse comportamento, porque ele fica assim, porque ele não faz, ele precisa do tempo dele, agora eu entendo, agora eu sei trabalhar. Então os professores vão saber trabalhar com este aluno. Então agora nós vamos falar um pouco do anexo 2, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, o PAE. E qual o objetivo deste plano? Como a Cris já falou, ele tem o objetivo de promover a aprendizagem, eliminando barreiras, levando o estudante a uma participação mais plena, né, e com autonomia e independência das aulas. Por isso que precisam fazer as intervenções. Então, nós identificamos quais habilidades que ele tem, quais que ele ainda não adquiriu. Vamos elaborar um plano em cima disso, organizá-las e planejá-las. Agora nós sabemos que ele precisa de adequações nessa matéria, nessa disciplina. Ele precisa muito bem com artes, ele precisa muito bem com leitura. Então vamos todos conversar, vamos toda a equipe escolar, todo o corpo docente escolar e vamos planejar atividades mais voltadas para a leitura, ou que tenha mais figura, ou que tenha assim algo para ele desenhar,
ou ele é mais assim voltado para a área do raciocínio da matemática. Então vamos adequar melhor as nossas atividades para que ele consiga ampliar mais a sua capacidade da matemática, de fazer ali as equações. Então é nesse momento, através da leitura da API, é que nós vamos fazer então esse plano especializado para cada aluno. Então aqui a gente colocou algumas partes do PAE, né? E tem aqui os objetivos do plano, os serviços a serem oferecidos e a seleção de materiais que serão utilizados, né, para esse aluno. Pode passar. Então agora a gente vai modelizar também, como a gente fez com a API, nós vamos fazer então, vamos modelizar o PAE. Então, assim, os objetivos do plano, então, é identificar, elaborar e organizar e planejar as intervenções pedagógicas para a promoção das aprendizagens dos estudantes, de forma a eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos com autonomia e independência. Então, a organização do atendimento, como que será feito? Todos os dias da semana? Qual a composição do atendimento? Ela é individual ou compartilhado? E qual o período de atendimento? No caso a gente colocou aqui de agosto a dezembro, porque esse PAE, ele é um plano semestral. Então, assim, no início do ano vocês vão fazer esse plano de todos os alunos e em agosto terá outro, vai ser refeito, vai ler novamente esse plano e ver o que o aluno evoluiu para ver quais são os outros pontos a serem trabalhados. E nós também vamos falar um pouquinho das atividades a serem desenvolvidas para atendimento desse estudante, tá? Então, é listá-los segundo os objetivos do plano de atendimento da sala de recursos, né? Então, atividades adaptadas, usando sempre materiais que o aluno mais aprecia, materiais que envolvem desenhos, jogos, computadores, gibi. Então, assim, perceber o que atrai o aluno, né? O que motiva e colocar isso no plano, né? E para identificar os recursos dos serviços considerado rol disposto pelo artigo 5º do decreto 67.635/23, pelos temas da resolução, sendo que os recursos pedagógicos de acessibilidade e de tecnologia assistiva. Então, especificar quais são esses recursos, se é audiovisuais, se é plataformas interativas, se é softwares educativos, né, Cris? A seleção de materiais e equipamentos a serem adquiridos pela unidade escolar por meio dos recursos do PDD Paulista. Então, assim, esse PDD Paulista, ele oferece esse recurso financeiro para que as escolas possam adquirir os produtos para esses alunos. Então, você vai selecionar ali e identificar, por exemplo, ele precisa de jogos estratégicos para estimular as habilidades cognitivas e a sua socialização. Então, a escola vai lá e compra um software para colocar num tablet para ele. Ou a escola adquire um tablet para esse aluno com os softwares já instalados para que ele possa utilizar, né, no seu dia a dia, nas aulas, né, que vai ter essa intervenção para esse aluno. E o acompanhamento e avaliação dos resultados do plano do AEE, elas vão ser assim, você vai indicar. Então, indicação de formas de registro. Então, o plano deverá ser avaliado durante toda a sua execução. Então, aquilo que eu te falei, não pode ser um plano que vai lá, preenche e coloca na gaveta. Vocês vão ter que ter isso sempre à mão para estar sempre indo lá pesquisar. O registro da avaliação do plano deverá ser feito por meio de ficha de acompanhamento, que deve compor o portfólio do estudante na unidade escolar. Então, cada estudante vai ter o seu portfólio, cada estudante vai ter o seu API e seu PAE lá dentro, junto com o laudo, né, e junto com as atividades principais que vocês vão colocar ali naquele portfólio.
No registro deverão constar as mudanças observadas no estudante, as repercussões das ações previstas pelo plano do AE no desenvolvimento escolar, as indicações de adequação dos serviços e avaliação acerca da continuidade ou não dos serviços, apoios e recursos em prol da inclusão do estudante. De repente, no começo do ano, ele precisava de uma cuidadora, porque ele não tinha segurança, não conseguia ir ao banheiro sozinho, ele precisava dessa cuidadora. De repente, no decorrer do ano, ele adquiriu essa autonomia, então ele não vai mais precisar dessa cuidadora. Então isso vai ser colocado aí nesse plano de atendimento no PAEE. Quais são os pontos principais, então, que nós temos que ter ao realizar o PAEE? Então, nós temos que atentar à frequência do atendimento, né? Se vai ser uma aula, se vai ser 2 aulas, em quanto tempo eu vou conseguir atingir aquela habilidade que o aluno não conseguiu. Então, eu vou planejar, né? Qual a frequência desse atendimento? Quais atividades que vão ser desenvolvidas? Quais os materiais adaptados? Quais os serviços que irão ser disponibilizados para esse aluno? Os registros, o planejamento, estratégias, quais serão? Quais são as formas de registro? Quais as estratégias? Qual vai ser o nosso planejamento? O acompanhamento e a avaliação. Então, esses 6 itens têm que ficar muito claro, muito bem especificado ali no PAEE. Agora um resumo, Cris. Dá aí um resumo para nós do PAEE. Então, o PAEE ele é uma representação da vida escolar do estudante. O documento constitui a vida escolar dele e ele deve ser atualizado e revisado, né, a cada 6 meses. Serão feitos os ajustes. Então, nesse período, vai elaborar semestralmente os ajustes realizados a cada bimestre. Então, dependências da observação das mudanças no desenvolvimento do aluno. Então, vai depender do desenvolvimento dele para que vocês façam esses ajustes semestrais, né? A responsabilidade na elaboração e acompanhamento, a colaboração necessária dos professores regentes, o professor especializado do projeto colaborativo, a gestão escolar e os profissionais de apoio escolar e família. Então, todos esses profissionais estão envolvidos na elaboração e no acompanhamento desse PAEE. O envolvimento da família é de extrema importância, porque a família ela precisa garantir e ela tem que estar ciente e ter acesso ao documento, e ela tem que compreender os progressos do estudante. E as estratégias de apoio à família. Necessidade de destacar as estratégias de apoio à família quando o estudante não atinge os avanços esperados. Então, por exemplo, de repente aquele estudante ele não tem muita concentração, ele não consegue se concentrar. Então, ele necessitaria de passar num neurologista, tomar alguma medicação para que ele consiga essa concentração. E isso não depende da escola, isso depende da família. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos apoios que esse aluno vai ter. Vai vir coisa nova aí para o ano de 2024, então ele vai ter apoios que antes ele não teriam ou que precisariam buscar por outros meios para ele conseguir. Então aqui nós vamos apresentar um quadro representando todos esses apoios. Então aqui no centro nós temos o nosso estudante elegível da educação especial, tá? Que ele vai ter o apoio do professor especializado, do atendimento especializado lá da sala de recurso, né? Ele vai ter como instrumento de avaliação e acompanhamento a avaliação pedagógica inicial, vai ter o seu plano de atendimento educacional especializado, orientado por outros profissionais da sala e do contraturno. Então, assim, o professor colaborativo, ele vai estar nesse intermédio aí, ele vai ser um intermediador entre o professor regente e o professor especializado. Então, ele tem que garantir que esse plano de atendimento aconteça, tá?
E quais são os apoios que o aluno vai ter dentro da sala de aula? Além de contar com um professor regente, que são os professores que dão aula de português, matemática, história, geografia, etc. O aluno também vai contar com um profissional de apoio escolar, de atividade escolar, que é o PAE-AEE. Lembram que para o aluno conseguir um professor auxiliar para ficar ali dentro da sala, ajudando, sentado do lado dele, olha, vamos focar aqui, olha, vamos pegar o caderno, olha, ó, a professora passou lá, ó, vamos registrar aqui, não vai ter mais, tá? Não vai acontecer mais por ordem judicial, agora vai ser esse profissional. Então, não vai ser mais um professor, vai ser um profissional de apoio que vai fazer praticamente a função do professor auxiliar. Nós já mandamos essa relação de todos os alunos da nossa rede que precisa desse apoio. Então, esse aluno não vai ter que ir por outros caminhos. Ele vai receber a partir do ano que vem este profissional que vai ficar dentro da sala de aula. Tá? E vai ter a tecnologia assistida em favor dele dentro e fora da sala de aula. E fora da sala de aula, o que ele vai precisar? Tá? No contraturno, fazer o uso da sala de recurso, né? Vai ter o profissional de apoio escolar da vida diária, que é o nosso cuidador. Só que em vez de falar cuidador, nós vamos falar profissional de apoio escolar vida diária, PAE-AVD, que vai continuar fazendo a mesma função, apoiando ele na alimentação, na higiene, na locomoção. Então é essa estrutura, é esse desenho que teremos para o ano que vem. Então, do projeto do ensino colaborativo, nós vamos falar aqui rapidamente assim, os pontos principais. Então, o professor especializado do projeto colaborativo, ele vai apoiar a elaboração da acessibilidade curricular. Então, aquilo que eu falei, ele vai ser a ponte entre o professor da sala de recursos e o professor da sala regente. Ele vai responsabilizar-se pela mediação das metodologias, conteúdos e técnicas da educação especial para a sala de aula regular. Então, ele vai pegar o currículo junto com o professor e ele vai auxiliar o professor a montar uma atividade adaptada para aquele aluno. Ele que vai atuar aí fazer essa mediação. Ele vai atuar na indicação, na solicitação e na adequação dos apoios, recursos e serviços necessários ao estudante elegível aos serviços da educação especial. Então, quais são os serviços hoje? O profissional de apoio escolar, o AE, que é as atividades escolares dentro da sala de aula, o AVD, que fica fora da sala de aula, que é para alimentação, locomoção e higiene pessoal. E ele também vai solicitar o transporte caso o aluno necessite, seja um cadeirante, tem dificuldade de mobilidade, então precisa de uma van para levá-lo para a escola. Então ele que vai fazer essa mediação. Ele vai acompanhar as solicitações até a efetiva disponibilização dos apoios, recursos e serviços ao estudante, ou seja, ele vai acompanhar, ele vai fazer o pedido, ele vai com ele que a professora vai perguntar, olha, já chegou aquele profissional que foi solicitado, né? Então ele que vai fazer essa mediação. E ele vai atuar no acompanhamento dos apoios, recursos e serviços disponibilizados, adequando, reavaliando e verificando a necessidade da continuidade. É aquilo que eu falei, de repente o aluno precisa de um cuidador no começo do ano, mas até o final do ano ele não vai precisar mais. Então é esse profissional que vai decidir se vai precisar ou não desses apoios. Do projeto do ensino colaborativo, então ele vai proporcionar a articulação entre o professor especializado e o professor regente. Nas reuniões semanais, que é o ATPC e os APDs, ele vai organizar os horários dos serviços do atendimento do AEE. Então, ele que vai dizer, olha, esse aluno precisa de 2 aulas, precisa de 4 aulas.
Então é esse professor colaborativo que vai definir a quantidade de atendimentos que esse aluno vai ter. Ele vai criar um espaço de diálogo e discussão sobre os temas do AEE com o envolvimento de todos os profissionais. Então é ele que vai articular ali a fala do professor da sala de recursos aos professores da sala regente. E vai manter a comunicação com os pais. De repente o aluno começa, ele está muito agressivo nas salas de aula. Ele está se recusando a fazer educação física, né? Um exemplo. Então é o professor de ensino colaborativo que vai conversar com os pais e que vai tentar lá entender por que de repente esse aluno ficou tão agressivo, por que esse aluno não está querendo participar de determinadas aulas. Então o professor colaborativo é esse profissional. Ele não vai estar nem dentro da sala de aula lecionando e ele não vai estar dando aula na sala de recurso. Não vai fazer isso. Ele vai fazer uma mediação entre todos os apoios que esse aluno precisa. Então ele vai apoiar tanto o professor regente quanto o professor da sala de recursos. Cris, como você já falou, mas é bom deixar claro que em nenhum momento ele vai trabalhar com aluno, é somente com os professores. Esse professor do ensino colaborativo, ele não vai dar aula, ele não vai entrar em sala de aula, ele não vai substituir o professor que faltou o professor de matemática, professor colaborativo, vá lá substituir, em hipótese alguma, tá? Ele trabalha direto com professores, regentes e especialistas. Ele vai mediar, ele vai facilitar o trabalho para que chegue com excelência ao aluno. Espero que tenha ficado claro, que a gente tenha conseguido esclarecer suas dúvidas e sempre que precisar pode entrar em contato aqui com o grupo pedagógico, procurando a Cris ou procurando a mim, a Sueli. Desejamos todos um bom tutorial e espero que vocês possam assistir no momento de reunião pedagógica que vocês têm aí na escola. Obrigada. Obrigada.